20º dia do nosso clamor. Iniciemos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedimos, Senhor, que esta palavra se torne viva e eficaz na nossa vida e não volte para o Senhor sem produzir em nós o efeito esperado. A palavra é de Atos 16, versículo 25. À meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros prisioneiros os escutavam. De repente, houve um terremoto tão violento que sacudiu os alicerces do cárcere. Todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Este episódio, narrado por São Lucas nos Atos dos Apóstolos, é a demonstração do poder e da força que há no louvor, nos hinos inspirados por Deus. É um poder de libertação. Paulo e Silas estavam presos e feridos, pois foram flagelados antes de irem para a prisão. O motivo de estarem presos era por terem libertado uma jovem de espírito de pitão, de adivinhação. Paulo expulsou aquele demônio que oprimia a mulher. Aqueles que se aproveitavam dela para ganhar dinheiro não gostaram e mandaram prendê-los. Estavam felizes por se acharem dignos de sofrer por causa do nome e do poder do Senhor. Ao invés de se lamentarem, de reclamarem, de murmurarem, Paulo e Silas começaram a cantar louvores ao Senhor. E toda aquela prisão foi tomada pelo poder do louvor que invadia e entusiasmava a todos. Era meia-noite quando viveram essa linda experiência. De repente, ouviu-se um barulho e todo aquele lugar começou a tremer por causa de um terremoto, provocado pelo poder da oração e daqueles cânticos. As portas das prisões se abriram e as correntes que amarravam os presos caíram por terra. Uma linda imagem do poder do louvor, da ação de Deus, através daqueles que se colocaram em atitude de louvor, de adoração, e oferecem-lhe cânticos de júbilo. Como você tem se comportado diante das perseguições e dificuldades que enfrenta por causa do Evangelho e dos dons do Espírito Santo? Tem louvado ou tem reclamado? Precisamos assumir esta postura de louvor, pois o mesmo agrada o coração de Deus. E tem poder de libertação. É um grande exercício de fé não reclamar e louvar. Cuidado com a murmuração. Monsenhor Jonas nos ensina na Canção Nova que a murmuração é a fagulha do inferno. Alimenta a maldade do diabo. Já o louvor é insuportável ao nosso inimigo. Por isso, precisamos louvar em toda e qualquer situação. Esse é o grande chamado do Senhor neste dia do nosso devocionário. Se até agora você era conhecido por ser um reclamador, por ser alguém que só criticava, via o negativo, era uma pessoa intragável, o convite de Deus é para que você permita que Ele o transforme em uma pessoa de louvor, cheia de alegria, para que as outras pessoas sintam prazer de estar na sua presença. Peça isso sem medo ao Espírito Santo, que Ele não lhe negará, pois é para a sua salvação. A mortificação de hoje é essa: louve a Deus em todas as situações e em todas as circunstâncias. Vamos orar, vamos clamar. Senhor, a atitude de Paulo e Silas na prisão provoca em mim uma grande reação e um grande desejo: deixar a murmuração, a reclamação, o negativismo de lado, para viver o louvor. Percebo que em muitos momentos eu tenho feito a opção pela reclamação, pois me faltava a visão espiritual. E hoje eu sei que tens para mim um chamado: louvar em toda e qualquer circunstância. Principalmente, Senhor, que eu te honre quando eu for perseguido, humilhado por causa do teu nome e da evangelização. Que eu aceite tudo o que me acontecer e tenha um coração agradecido, cheio de louvor e nunca de reclamação. Que à semelhança de Paulo e Silas eu vivo o louvor. Renuncie à tendência que eu trago da reclamação, da murmuração, do negativismo e peço que o Espírito Santo neutralize a ação do demônio que quer fazer de mim um murmurador, um reclamador, um negativista. Sei que o louvor liberta, que o louvor cura, restaura, salva, transforma. E por isso, a partir de hoje, eu quero viver assim,
na liberdade que o louvor traz. Que o Senhor me leve a experimentar a libertação como Paulo e Silas e outros que estavam na prisão e viveram aquela grande experiência com a ação do Espírito Santo. Senhor, a libertação espiritual do louvor supera qualquer realidade, pois neste texto, os que estavam presos não fugiram, ficaram dentro das celas, imóveis, cheios do Espírito Santo pelo louvor, que foi atraído. Quero ficar impactado com o louvor e com a ação do Espírito Santo de Deus, como aqueles homens ficaram. Desejo viver assim, experimentar esta realidade que ninguém pode dar, que o dinheiro não pode trazer, que o nome não pode conquistar, somente o Senhor pelo poder do Teu Espírito Santo. Muda minha vida, faze de mim um homem de louvor, de adoração, que eu cante este cântico novo que o Espírito Santo me inspira a cantar. Que a minha vida seja um belo cântico novo, uma canção nova, entoada para o Senhor. Vem, Espírito Santo, e realiza esta obra na minha vida. Amém. Aleluia. Que seja verdadeiramente um dia de louvor dedicado a Deus com intensidade e que nos leve a viver uma vida constantemente cheia de louvor. Que Deus te abençoe no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.